Alô, meus amigos, minhas amigas, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Prazer muito grande estar aqui junto com você para podermos conversar a respeito do assunto espiritual, que é a parte principal da nossa vida. Jesus disse lá: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Essas coisas que vos serão acrescentadas são as coisas básicas para a nossa vida do dia a dia. Por isso, então, é sempre bom estarmos aqui falando as coisas a respeito do reino de Deus. O reino de Deus está presente aqui na terra, prezado ouvinte. Deus se manifesta aqui através da sua glória, dando a vida para todos nós. Se manifesta através da natureza, das aves, dos pássaros, dos peixes, dos rios, das árvores, das flores. Deus está presente aqui na terra e nós precisamos conhecê-lo hoje. Nós não podemos querer conhecer a Deus depois que partirmos daqui para a eternidade. Se você não gosta de andar com Deus aqui, na eternidade será da mesma forma. Mas se você tiver prazer de andar com Deus aqui na face da terra, então você terá prazer de estar com Ele para sempre. E é por isso é necessário que nós tenhamos essa disposição de encontrarmos com Deus, porque por causa do pecado nós estamos separados de Deus e é justamente esse obstáculo que nós precisamos remover para podermos conhecer a Deus, essa pessoa maravilhosa que está sempre nos abençoando. E por isso, então, Jesus está sempre trabalhando para que nós possamos ter vida e vida em abundância. E Jesus, então, está sempre trabalhando para que nós possamos ter conhecimento da vida. Ele diz lá: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, não andará na ignorância, mas terá a luz da vida, conhecimento da vida. E o maior prazer que nós podemos ter aqui na nossa vida é conhecermos a Jesus e conhecermos, então, temos o conhecimento da vida, quer dizer, sabemos viver essa vida de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, porque Deus é bom e tudo que Deus estabelece é perfeito, é bom, e é nesse sentido, então, que Jesus vai trabalhando para que nós não vivamos aqui na terra na ignorância, longe de Deus, afastado de Deus, e a nossa alegria é viver com Deus, andar com Deus, porque nós fomos criados para andar com Deus, e por isso que Jesus, então, trabalha nesse sentido de nós estarmos em comunhão com Deus. E Jesus, então, vai trabalhando para que nós possamos se encontrar com Deus. E Jesus, no ministério dele, quando ele estava aqui junto com seus discípulos, chegou a um determinado ponto do ministério dele, que ele se dirigia assim para os seus discípulos. Ele falava assim: desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Diz lá Mateus 16, 21. Em Mateus 17, 22, 23, Jesus repete novamente para os seus discípulos. Diz lá: reunidos na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Veja aqui, meu amigo, minha amiga, que Jesus tinha plena consciência de que iria enfrentar a morte física, mas também que ele tinha plena consciência de que iria ressuscitar, iria voltar à vida. Veja que Jesus, o homem perfeito, o homem que nunca pecou, aquele que tinha íntima comunhão com o Pai, ele tinha plena consciência da sua vida, do seu futuro, ele sabia o que iria acontecer. E é nesse sentido, então, que Jesus vai trabalhando para que nós, da mesma maneira que ele tinha essa consciência, nós também precisamos ter consciência das coisas que irão acontecer no futuro. E Jesus já deixa bem claro para nós, então, que é nesse sentido que ele trabalha, para que nós possamos enfrentar a nossa vida, o nosso futuro, com entendimento. Ele quer nos dar o conhecimento da vida, para podermos, então, termos o melhor resultado na nossa vida,
que o maior bem que nós temos, o maior patrimônio que nós temos é a nossa vida. E é nesse sentido que nós precisamos trabalhar, preservar a nossa vida para sempre. E é este o ponto fundamental. Nós não podemos nos acomodar com a morte. Nós não podemos aceitar a morte naturalmente. Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver para sempre. Mas por causa do pecado, o salário do pecado é a morte, então nós temos que remover o pecado para nós superarmos a morte e nós então temos que encontrar com Deus hoje para podermos partir desta vida para a eternidade com toda a segurança, com a morte já derrotada. Jesus derrotou a morte para nós e nós precisamos então aproveitar essa oportunidade que ele nos dá. Então Jesus vai sempre trabalhando para que nós possamos ter esse conhecimento da vida, para que nós possamos ser pessoas realmente bem esclarecidas, para nós podermos desfrutar a nossa vida da melhor maneira possível. Lá no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 6, Jesus disse assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não é terá, é tem, é hoje. Eu sou o pão da vida. E então ele continua, né? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Veja, prezado ouvinte, que Jesus está dizendo aqui: eu sou o pão da vida, se você comer deste pão, você nunca mais terá fome. Que fome que Jesus está falando aqui? Você nunca vai mais procurar outro Salvador. É só Ele que tem o poder de satisfazer a necessidade da nossa alma. E Ele também fala que jamais terá sede. Lembra-se daquele diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, né? Quando ele disse lá para a mulher samaritana também: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, se você beber da água que Jesus lhe der, quer dizer, os ensinamentos, se você comer do pão da vida, quer dizer, é a mesma coisa. Crer nele, confiar nos seus ensinamentos. Então, se nós crermos nos ensinamentos de Jesus, ele vai satisfazer a necessidade da nossa alma, ele vai matar a sede da nossa alma, e matar a sede da nossa alma é ter segurança para o futuro, ter segurança para partir dessa vida para a eternidade. E assim, então, é que Jesus quer que nós tenhamos a mesma consciência que ele tinha, de que iríamos enfrentar a morte física, mas que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Então, ele quer que nós também tenhamos essa consciência que nós vamos enfrentar a morte física, mas que também, crendo nele, se alimentando dos ensinamentos dele, entregando a nossa vida para ele, recebendo ele como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, ele também vai nos dar essa esperança viva de que nós vamos voltar à vida, assim como ele voltou, nós voltaremos à vida também com o corpo igual ao dele, um corpo imortal, um corpo celestial, um corpo eterno, para vivermos para sempre. E é nisso que Jesus, então, ele vai aqui nos seus ensinamentos dizendo: eu em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça, não morra. Eu sou o pão que vivo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, é a minha vida. É o que Jesus está falando, que ele iria morrer ali crucificado, morrendo no nosso lugar, sofrendo a punição dos nossos pecados, e assim nos dando a oportunidade de remover o pecado e nos curar dessa doença terrível que é o pecado, que nos separa de Deus, e nos reconciliar com Deus novamente. E então ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora.
ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui Jesus está aqui dando a garantia realmente de que nós vamos ter a nossa vida de volta pela fé na grande obra que ele fez ali na cruz do Calvário, onde ele morreu em nosso lugar, sofrendo a punição dos nossos pecados, e por isso quem crê em Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, diz lá 1 João 1,7. Jesus, quando estava conversando com a irmã de Lázaro, lá na ressurreição dele, Jesus chegou lá na casa de Maria e Marta e Lázaro, mas Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Então teve esse diálogo de Jesus com a irmã de Lázaro, a Marta, e disse para Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto, Marta? Você crê, prezado ouvinte, que Jesus tem poder de te dar a vitória sobre a morte? Este é o ponto fundamental. Jesus quer que você realmente viva a sua vida hoje, sabendo que vai enfrentar a morte, mas que a morte já está derrotada, que a morte não vai te manter o tempo todo lá no túmulo, conforme Jesus diz aqui em João capítulo 5, versículos 28 a 29, ele diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo. Veja, prezado ouvinte, que vai chegar o dia quando Jesus aqui voltar, porque ele vai voltar pela segunda vez, e quando ele voltar, todos os que estiverem nos túmulos vão ouvir a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem aqui é se você ouviu a palavra de Deus, se você obedeceu a palavra de Deus, não é se você fez boas obras para salvação, não, é se você realmente obedeceu às orientações de Jesus, se você bebeu da água de Jesus, se você comeu do pão da vida, se você creu em Jesus Cristo. Ele é o nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, só Ele tem o poder de remover os nossos pecados. Então, se você praticou o bem, se você obedeceu a Deus, para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito o mal, aqueles que não deram ouvidos para Jesus, aqueles que não beberam da água dele, nem comeram, não deram a mínima importância para ele, então, para a ressurreição do juízo. E João 3,18 diz lá: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Prezado ouvinte, esta é a bênção que Deus quer dar para nós. Ele quer que nós tenhamos essa consciência. Por isso, apóstolo Paulo, ele então dizia com toda a segurança: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, é esta segurança que nós temos depois que nós cremos em Jesus. O Espírito Santo de Deus sela a nossa alma, já nos confirmando de que nós pertencemos ao reino de Deus, conforme está lá em Efésios 1,13. Em Cristo, em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Prezado ouvinte, a maior maravilha que existe é que Deus dá prova de tudo para nós. Se você crer em Jesus, obedecer ele, beber da água, comer do pão da vida que é Jesus, ele vai te dar a experiência do novo nascimento. Você vai nascer de Deus, você vai então receber o selo do Espírito Santo, já te preparando para que você realmente creia e possa viver a sua vida hoje em paz com Deus, tendo a alegria da vida e podendo assim aguardar o Senhor Jesus Cristo com toda a segurança, porque ele tem o poder, ele deu a prova de que ele tem o poder sobre a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Que Deus abençoe você, que você aproveite essa grande oportunidade que há em Cristo Jesus, você deposita a sua fé naquilo que Jesus fez por você. Não tente substituir aquilo que Jesus fez por você por aquilo que você está fazendo. Aquilo que você está fazendo, ainda você não sabe se está aprovado, mas o de Jesus já está aprovado. Quando ele ressuscitou,
é a prova de que aquilo que ele fez por você foi recebido no céu, e você crendo naquilo que Jesus fez por você, morrendo em seu lugar, você tem então a certeza absoluta da vida eterna. E é isso que Jesus quer que aconteça com você, que você realmente saiba o que vai acontecer no futuro, crendo nele. Espero que você aproveite essa grande oportunidade. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso programa, deixar aí a sua curtida, deixa aí o seu comentário, deixa também o seu compartilhamento, compartilhe com outras pessoas para que elas também venham entender e desfrutar da bênção da vida eterna que é dada hoje. Precisamos ter ela hoje para podermos ir embora em paz com Deus. Se você já conhece a linguagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, nos ajude aí a estarmos espalhando essa mensagem e sempre trabalhando para que no nosso país aqui o número de salvos esteja aumentando. A maneira de nós podermos ter um país bem-aventurado, cujo Deus é o Senhor, é aumentar o número de salvos. E aumentando o número de salvos, Deus é que governa o país, leva o coração do rei para onde ele bem entender, para que nós possamos ser abençoados. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!